Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. A gente veio aqui pegar na sua mão hoje e te falar que nunca é tarde demais pra começar algo novo. A gente tem alguns exemplos de pessoas que a gente viu assim na internet que demonstraram que, nunca é tarde demais. Às vezes eu acho que tem uma pressão pra, nossa, caso você queira ser muito bom em algo, você tem que começar desde criança. A gente vê isso com atletas, com cantores, com atores, não sei. A gente vê muito isso, que as pessoas começam a trabalhar desde muito cedo. E eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, completamente formada, tenho 23 anos e eu não faço nada de muito extraordinário. Então, às vezes eu fico tipo, então eu não sou essa pessoa que vai fazer essas coisas extraordinárias, mas é bom se relembrar de vez em quando que nunca é tarde demais e nem talvez nem pra fazer uma coisa extraordinária, talvez pra montar um hábito, pra mudar uma característica de si mesmo. Sim, gente, fun facts que a gente acabou descobrindo aqui na internet, dando uma pequena pesquisada sobre talentos, assim, principalmente do mundo da arte, que começaram muito depois e são estrelas muito grandes, assim. Quem aí conhece a Viola Davis? Ela Uhum. começou a estrelar em filmes em Hollywood, ela foi pra Hollywood só depois dos 40 anos. Ela começou a atuar no teatro com 30 anos de idade. Ou seja, um dos maiores nomes de Hollywood hoje começou com 40 anos. E eu e a Ana Lu, nós temos só 23, então eu imagino que não dá pra gente fazer nos Em 20 próximos anos anos, da é. nossa vida. Exato. Além disso, tem um exemplo brasileiro. Quem aí assistiu Bacurau ou Agente Secreto e conhece a Tânia Maria, que é a atriz que interpreta uma senhorinha nos dois filmes, que nunca tinha visto um filme completo ou ido ao cinema antes de atuar nos filmes que ela participou, que foi Bacurau e Agente Secreto, que estrelou com 72 anos. Em Agente Secreto ela tinha 78 anos. Cara, isso é muito legal. Ela começou uma carreira de atriz e ela tá sendo conhecida e condecorada em todos os países, assim. Eu vi hoje de manhã um TikTok sobre gringas falando do personagem dela em Um Agente Mentira! Secreto. Aham, chamando ela de diva, falando que ela é maravilhosa, enfim. Então, é muito legal você ver, tipo, uma pessoa que muito provavelmente não teve as oportunidades quando era mais jovem, conseguir isso depois de muito tempo, né? E além disso, também teve uma artista que ganhou um Grammy de revelação em 2022, que a Ana Lu trouxe, que se chama Angela Álvares, que ganhou o primeiro Grammy da vida dela com 95 anos. Imagina, com 95 você consegue ganhar um Grammy. Isso é muito demais, assim. Então, eu acho que, olhando pra trajetória dessas mulheres, a gente trouxe só mulheres aqui, mas com certeza tem muitas mais outras histórias. A gente consegue ver o tanto que a vida, enfim, ela é muito moldável, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, basta a gente estar vivo e a gente pode mudar. E eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer aqui. Acho que eu e a Ana Lu, a gente vai acabar compartilhando também algumas coisas que a gente fez depois de mais velhas, e assim, a gente tem só 23 anos, realmente é muito pouco tempo. Mas acaba que muitas vezes a gente não faz mudanças na nossa vida a partir das nossas primeiras experiências no mundo, assim. Principalmente eu vejo, tipo, as gerações mais velhas que as nossas, elas seguiram muito um padrão de vida, sabe? Tipo, vai pra escola, depois vai pra faculdade, se não casa, e aí compra uma casa e tem filhos. E isso não necessariamente vai ser a nossa vida, o que a gente vai fazer com ela. Acho que eu e a Ana Lu, a gente tá muito no começo da nossa vida e nessa fase de descobrir o que a gente quer fazer. E olhar pra essas histórias, acho que dá um quentinho no coração de tipo, cara, eu tô zero atrasada, sabe? Tem muito tempo ainda pra fazer as coisas E que eu tudo é quero. possível, entendeu? Se a Angela Álvares conseguiu ganhar um Grammy Latino com 95 anos, dá pra fazer qualquer coisa nessa vida. Eu acho que a gente comentou bastante sobre isso no nosso episódio sobre um filme, A Pior Pessoa do Mundo, que a gente falou que a nossa geração é uma geração que tem contato com muitas vivências. Então a gente escuta muitas histórias, não sei o quê. E eu acho que isso faz a gente ter uma impressão de que a vida tem muitas possibilidades. E isso, por um lado, faz com que a gente, enfim, não sinta que a gente nunca tá escolhendo a escolha certa, porque tem muitos caminhos, então como você vai saber qual é o certo? Mas isso também, não sei, me dá uma vontade de, cara, se eu quero viver isso na minha vida, que eu tenho bem noção que é um tempo bem limitado, eu vou atrás de viver isso, entendeu? E eu tive essa experiência, não tão recentemente, mas, enfim, eu sempre quis tocar instrumentos, enfim. E eu lembro que eu comecei a tocar quando eu tinha uns 10 anos de idade. E eu larguei, assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Meu professor parou de dar aula, e aí eu nunca fui atrás de ter mais aula de instrumentos. E eu parei. E eu lembro que, sei lá, no ensino médio eu já tinha aceitado que eu sou uma pessoa não musical, esse não é meu chamado na vida, eu só não sei. Eu lembro que eu. Teve uma hora que eu fiquei tipo,
tipo, meu, tem pessoas que cantam e pessoas que não cantam. Eu tô nessa categoria de pessoas que não cantam, não sabem cantar. E é isso. Tem que aceitar. Só que meio que nessa época eu tava passando por, enfim, esse crescimento e eu lembro que eu escrevi, eu inclusive falei isso, acho que no episódio de autoestima. Eu fiz uma lista, assim, de quem eu quero ser, quem é a minha Ana Lu dos sonhos, assim. E a minha Ana Lu dos sonhos é uma pessoa que sabe tocar violão, que, enfim, tem esse contato com essa parte musical dela, que eu sempre, tipo, eu sempre tive, entendeu? Eu sempre gostei muito de High School Musical, eu sempre gostei muito de musical. E eu queria, tipo, enfim, aprender a tocar instrumentos eu, entendeu? E eu fui atrás disso e foi mais difícil. Eu sou uma pessoa que, sei lá, eu acho que talvez eu nunca tenha realmente a habilidade de alguém que começou a tocar com 10 anos de idade ou até mais novo. E, enfim, foi melhorando essa habilidade até hoje. Mas não significa que eu nunca vou tocar violão bem, entendeu? Se eu começar a tocar agora e eu for consistente, tudo bem, entendeu? A mesma coisa com aprender línguas. Vai ser mais difícil você aprender línguas sendo um pouquinho mais velho, mas tudo bem, você fazendo um esforço constante, você vai chegar lá em algum momento. Eu sinto que meu namorado, ele é ator, né? E ele uma vez me falou: Nossa, eu queria muito ter feito mais trabalhos como ator sendo mais novo, assim. Enfim, tem muita gente que começa atuando criança e, enfim, quando você chega na vida adulta, você já tem, digamos, tipo, uma plataforma, assim, na sua carreira. Você já tá mais estabelecido. A gente vê muito isso, gente. Por exemplo, sei lá, a Olivia Rodrigo, ela era atriz criancinha, por isso que ela estourou com 17 anos de idade. E, enfim, a gente vê muito. Eu acho que isso é o que a gente mais vê, entendeu? E às vezes dá um negócio tipo, caraca, eu tô aqui já com 20 anos, eu não tenho mais espaço nesse mundo, já passou a minha hora. E esses exemplos que a Amanda trouxe, tudo bem que são mais do mundo da arte, eu também trouxe uma experiência minha que foi mais musical. Mas isso se vai pra qualquer coisa da vida, entendeu? Você nunca tá tarde demais, gente. Eu acho que, enfim, é essa mensagem que a gente vai passar hoje. Esses exemplos são muito importantes, assim, ilustram muito bem isso. Eu queria trazer um exemplo meu. Eu já falei também várias vezes aqui que eu corro, vocês sabem disso, que eu tenho, enfim, uma rotina de corrida muito grande. Hoje em dia, pra vocês terem uma noção, essa semana eu corri 55 quilômetros. Gente, 55 quilômetros é muita coisa, tipo, ir pra Cotia, que é onde minha família mora, e voltar, entendeu? Tipo, e acho que dá pra ainda dar umas voltas em São Paulo. Isso eu fiz tudo correndo, eu, Amanda, sozinha. E eu já contei também aqui um pouco que eu fui muito sedentária, assim. Quando eu era bem criança, eu era bem ativa, porque meus pais me brigavam aí pra natação. Aí eu fiz algumas aulas de dança que eu gostava bastante, mas depois eu fui pra uma escola que eu não conseguia, porque eu era integral. Então eu fiquei o meu ensino médio inteiro sedentária. E é bem aquela fase que a gente tá se consolidando, como a nossa personalidade, o que a gente gosta de fazer, enfim. E naquela época eu tinha colocado muito na minha cabeça que eu não gostava de esportes, que eu não era uma pessoa dos esportes e que atividade física não era pra mim. E até minha família tinha isso, assim, tipo, Amanda não pratica esportes. Eu era a pessoa mais sedentária da casa, assim. E hoje em dia é o extremo contrário. E quando eu comecei a correr, compartilhando um pouquinho mais esse lado, eu não tinha muito parâmetro, porque hoje em dia a corrida ela é muito hypada, né? Então todo mundo já sabe mais ou menos o que que é, tipo, pace, corrida, quantos quilômetros tem uma maratona. Gente, pra mim nem sabia o que que era uma maratona. E eu comecei a correr, tipo, sem relógio, com meu celular, marcando e mais ou menos marcando. Às vezes era tipo, será que eu aguento correr até o final da rua? Então, era um pouco essa métrica que eu tinha, então eu acho que isso me brindou. Mas eu comecei, e eu fiz até um post no meu TikTok sobre isso, muito ruim. Tipo, eu era muito ruim na corrida, eu era uma pessoa lenta, eu não conseguia correr por mais de 1 minuto sem parar. Eu sentia muito aquela dor de facão na barriga, que eu não. Acho que todo mundo aqui já sentiu quando eu tava Sim. brincando de pega-pega. Tipo, Uhum. do nada você sentia uma dor horrorosa aqui na lateral da barriga. Tipo, eu sentia muito essa dor. Eu suava muito, eu não conseguia correr grandes distâncias, enfim. E hoje, por exemplo, eu corri 20 quilômetros. E eu corro rápido hoje, tipo, como corredora, assim, comparada, tipo, ao público feminino. Eu corro numa velocidade rápida. Foi algo que eu fui conquistando aos poucos. E a partir de muito treino também. E eu comecei depois de mais velha. Assim, acho que, tipo, o esporte de corrida, principalmente, é um esporte que as pessoas começam mais velhas. Então, acho que eu sou até nova pra ter começado na corrida. Mas isso vale pra outros esportes também, sabe? Enfim. E isso mudou tanto a minha vida e a percepção também, tipo, reforçou muito a percepção que eu tenho de que tudo é possível. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu só preciso me esforçar e treinar pra isso. E aí é um pouco o que o meu padrasto sempre fala, que é aquela coisa das 10 mil horas. Que se você se dedicar 10 mil horas pra uma coisa, você vai virar profissional nela. E eu acho que, assim, não necessariamente a gente precisa trabalhar com a métrica das 10 mil horas, mas é uma coisa que a corrida, ela internalizou muito na minha vida, que é que tudo é possível, eu consigo fazer o que eu quiser,
Eu só preciso me dedicar pra isso. E eu não tô querendo de forma alguma também dizer que, as pessoas às vezes as pessoas se elas se dedicarem elas vão conseguir, isso não é um discurso meritocrático, mas eu acho que me fortalece a pelo menos tentar e a me arriscar, entendeu? A Uhum. dar essa coragem de às vezes tomar um passo pra um lugar que geralmente eu não estava tão acostumada, sabe? Uhum. Então, eu acho que esses exemplos que a gente trouxe, eles não são exemplos pra, tipo, a gente se ilustrar. Faz que você vai conseguir ganhar o seu Grammy com 95 anos. Cara, não, provavelmente isso não vai acontecer. Isso são situações, assim, Extraordinárias. bem extraordinárias, exato. E eu também, eu comecei a correr mais tarde, mas eu não vou virar, tipo assim, corredora profissional de maratona, entendeu? Olímpica. Tipo, exato, não. Só que, ao mesmo tempo, eu consigo pelo menos colocar na minha cabeça que, tipo, tudo bem eu ser ruim no começo, tudo bem eu não saber o que eu tô fazendo, eu não vou ser profissional nisso. Eu quero ter um hobby, eu quero me arriscar, eu quero tomar determinada decisão da minha vida. E se eu fracassar, isso faz parte, é mais um aprendizado que eu vou levar pra minha vida, sabe? Então, esse é um assunto que mexe muito comigo e eu tenho exemplos também dentro de casa de situações assim que eu vi pessoas que fizeram coisas depois de mais velhas. E eu acho isso muito legal. E sempre teve muito esse incentivo aqui dentro da minha casa, sabe? De tipo, cara, vamos tentar uma coisa nova, vamos fazer uma coisa nova. Se você não tentou uma vez, tenta outra. Não tem muito isso de tipo, você vai seguir só um caminho, sabe? Enfim, isso. Eu acho esse assunto muito legal e eu acho que, enfim, às vezes pode trazer um pouco de ansiedade pra determinadas pessoas. Então é muito legal a gente falar sobre isso também. Sim, eu queria justamente falar sobre isso, do aspecto de resistência pra tentar algo novo. E eu vou citar o exemplo de postar em redes sociais. Tem gente que eu Boa. sinto que sempre foi blogueira, entendeu? Sempre teve um espírito blogueiro, sempre tava postando coisa sem vergonha e não sei o quê, e eu sempre fui uma pessoa mais low profile, entendeu? Então, pra eu começar a sair da minha casca e começar a postar, foi muito mais difícil, porque eu sou o tipo de Sim. pessoa que tanto as pessoas olhavam pra mim e falavam: "Não, Nalu é uma pessoa que não posta, é uma pessoa low profile", como eu olhava pra mim mesma e eu falava: "Não, eu sou uma pessoa low profile", entendeu? Então, eu acho que isso de botar adjetivos nas pessoas e botar elas numa caixinha, fica muito mais difícil de sair. E isso eu tô validando qualquer pessoa aqui que quer testar alguma coisa nova e tá com medo de ser ruim, porque, gente, é difícil começar algo novo. O exemplo do violão é uma ótima. Você não vai conseguir fazer, sei lá, todos os acordes de uma vez, pegar um dedilhado. É uma coisa que demanda horas da sua vida e demanda muita prática. O violão também machuca o dedo, você precisa criar calo pra você começar a, enfim, ter alguma agilidade, a ficar melhor. Então, você não vai ser bom de primeira. É muito difícil você começar uma coisa e ser ruim. Eu tenho muita dificuldade com isso. O violão também, tudo bem, eu tinha começado a tocar com 10 anos, então quando eu voltei a tocar, sei lá, com 17, eu não era ruim. Mas eu comprei um teclado, gente, pensa se eu conseguia tocar de uma de primeira, não. E foi muito difícil pra mim, porque fazia muitos anos Sim. que eu não aprendi uma coisa nova. Então pra mim isso é muito difícil. A mesma coisa com o italiano. Muitos anos que eu não aprendo uma língua nova. As línguas que eu sei falar são português e inglês, e eu comecei a aprender, enfim, português é a minha língua nativa, e inglês eu comecei a aprender muito nova. Quando eu fui pegar uma língua nova pra aprender, eu fiquei tipo, gente, como assim? É muito difícil, demanda muito esforço. Eu tenho que estudar realmente. Então tem uma resistência de vou ser ruim de início, e também tem essa resistência das pessoas vão olhar e estranhar. Por exemplo, a coisa de cantar. Do nada eu vou ser uma pessoa que as pessoas vão ver como uma pessoa que sabe cantar. Não sei, pra Uhum. mim, esse movimento de pegar tanto a ideia que você tem de si mesmo e mudar, quanto você pegar a ideia que os outros têm de você e mudar. Eu acho que isso também vem de um lugar de se preocupar demais com o que os outros pensam. Às vezes a resistência é só interna, mas eu tenho muito essa resistência do, meu Deus, as pessoas vão me ver postando e elas vão pensar coisas, entendeu? Elas vão pensar, nossa, olha lá a Ana Lu tentando virar blogueira. E tipo, eu tô tentando mesmo. Mas não sei por quê. Isso pega um pouquinho. E é um exercício, é um músculo que você tem que, enfim, exercitar. E eventualmente, tanto você quanto as outras pessoas vão se acostumar com essa nova versão de você, entendeu? Eu acho que, por exemplo, Amanda, você, sua família começou a estranhar um pouquinho. Nossa, Amanda, tá indo correr? Caraca! E eventualmente, até você devia ficar tipo, putz, velho, tô tentando aqui uma coisa nova. Exato, exato. Eu acho que, enfim, o negócio da corrida eu não senti tanto porque foi bem na pandemia, então eu não tinha muito essa coisa, e também o esporte mais individual. Mas pensando em esportes coletivos, por exemplo, eu fui numa aula traumática de CrossFit no ano passado, e eu nunca tinha feito CrossFit na minha vida. Eu falei, cara, eu vou tentar, porque agora eu sou multi-esportes, eu gosto de testar um monte de coisas diferentes, de variedade de treinos diferentes. E eu me senti muito mal, assim, porque parecia que todo mundo tava me julgando, sabe? E tipo,
porra, tava começando. E eu acho isso muito, muito ridículo, assim. Acho que, Sim. cara, é muito, muito triste, assim. Tipo, você vê esses ambientes, assim. Cara, a pessoa tá indo lá se exercitar. Sei lá, eles nem sabem da onde que eu tô vindo, sabe? Tudo bem que eu sou super ativa, enfim, mas vai que não. Vai que eu tô tentando incluir isso na minha rotina. Eu não faço nenhuma atividade física. E aí eu me sinto de uma forma hostilizada. Isso eu acho que foi uma coisa que me barrou muito também de praticar atividade física. Eu não me sentia confortável de ir na academia. Quem aí já não teve aquele momento que eu olhava e falava, cara, não quero entrar na academia porque eu sinto que todo mundo vai me julgar, porque eu não sei fazer os Exato, não é exercícios. nem porque eu não quero me exercitar que eu tô adiando essa É, atividade. É porque eu vou entrar e eu não acho a academia um ambiente amigável. exato. Eu só fui começar a treinar. Eu comecei a treinar na academia porque eu fiz amizade no meu primeiro dia com uma professora da academia. E ela meio que fazia os treinos junto comigo, porque a academia era muito nova, então ela ficava muito vazia. E aí ela fazia, tipo, os treinos e ela ficava me acompanhando e vendo os movimentos que eu fazia, então era tipo meio que um personal de graça. E aí, isso me fortaleceu muito, porque, tipo assim, eu já sabia depois como fazer e eu não me sentia muito sozinha. Eu sei que um personal trainer é muito caro. Por exemplo, eu nunca tive e eu provavelmente não vou ter, porque eu acho um dinheiro muito alto. Mas assim, se você puder e fizer, a Ana Lu faz, e eu sei que é maravilhoso. Mas, tipo, também esses ambientes, eles podem ser muito hostis, tipo, não só a questão da rede social, assim, sabe? Tipo, porque pra mim, por exemplo, eu acho que a minha dificuldade em ser blogueira, ela tá mais de encaixar a produção de conteúdo no meu dia a dia, que eu acho que também é outra questão, de, tipo, construir um hábito de postar, do que uma parte de ficar constrangida, sabe? E eu acho que isso também é uma coisa pra avaliar, porque tem dois exercícios que você tem que fazer, né? Um de se colocar numa situação de vulnerabilidade, de falar, olha, eu não sei. E que às vezes isso não é fácil de fazer. E a outra é de tipo, cara, às vezes até mudar o seu estilo de vida pra tomar essa decisão e essa mudança na sua vida, sabe? Então, tem esses dois caminhos que às vezes a gente precisa manejar. Tipo, tanto de reorganizar a sua vida, porque provavelmente os seus hábitos antigos não vão caber mais nessa nova coisa que você quer fazer, e de se colocar numa situação de vulnerabilidade, de se arriscar, sabe? Não Sim. sei, o que que você acha, amiga? Não, nossa, eu não sei porque eu pensei nisso, mas isso que você me falou me remeteu a uma coisa que eu já tinha falado antes, do quão difícil é começar algo novo. Você fica muito constrangido de não ser bom em algo. E no Sim. meu contexto de trabalho, enfim, eu e a Amanda, a gente trabalha fora do podcast. E trabalhos mais tradicionais, e eu tô treinando uma pessoa. E eu lembro, e isso me remeteu muito ao período em que eu estava sendo treinada. E eu tava vendo que a pessoa que eu tô treinando tava meio constrangida, assim, de ter que me perguntar coisas. E eu falei, assim, da minha própria experiência, que, cara, eu. Eu não sabia de nada, e eu me sentia muito incompetente, eu me sentia imbecil, assim, tipo, juro. Palavras fortes, mas eu pensava que o problema era eu. E eu fui explicar pra pessoa, mas é normal. É porque você nunca entrou nesse site, por exemplo. Você já teve aquela experiência que você chegou num lugar que você não conhecia? Eu lembrei, eu tava numa rodoviária do Rio de Janeiro. Eu não conhecia aquele lugar. Eu fui perguntar pra uma funcionária: Oi, moça, você sabe onde é o banheiro, por favor? E ela apontou uma placa pra mim. E eu falei, putz, eu poderia ter descoberto sozinha. Só que é um lugar onde eu nunca tinha ido na minha vida, entendeu? Pra eu achar a placa, eu ia ter que gastar muito mais tempo do que pedindo pra alguém me direcionar ao banheiro, entendeu? Então, nossa, começar algo novo realmente é muito difícil. E também, gente, é uma situação que você se coloca em muita vulnerabilidade. Eu acho que eu também cresci num ambiente onde as pessoas fazem muitos comentários, enfim. Quando eu comecei a ir pra academia, era tipo, nossa, você está indo pra academia? E fica meio óbvio Uhum. que você quer fazer uma mudança na sua vida. E expor isso pro mundo é muito vulnerável, porque Sim. quando você expõe que você quer mudar algo na sua vida, às vezes demonstra que você tá infeliz com algo na sua vida. E isso pra mim é uma coisa muito vulnerável, tipo, que não é uma coisa que eu saio falando pra todo mundo dos meus problemas, assim, nossa, estou insegura com tal coisa, com as minhas habilidades físicas, enfim. E eu acho, é muito, sei lá, você se bota num lugar de muita vulnerabilidade, demonstrar suas vontades pro mundo. Por exemplo, voltando nos exemplos de arte que eu falei. Imagina, se eu entrasse numa aula de teatro, hoje em dia, gente, ia ser a coisa mais difícil do mundo. Tudo bem que talvez numa coisa que eu tenha muita vontade. Mas imagina vocês estão ouvindo, sei lá, vamos supor que alguém quer muito ser ator na vida. Gente, começar uma aula de teatro com 23 anos pra mim, nossa, parece um exercício quase impossível. Sim. Porque é uma coisa que você nunca fez.
como você não Mas sabe às nem ve onde começar. mas às vezes é um exercício interessante, né. Não Exato. sei, o que que você acha? Eu tenho um pouco isso, assim. Bom, eu já falei isso várias vezes também, eu sempre falo disso nos episódios e eu já fiz muita terapia, né. E eu acho que fazer muita terapia me ajudou muito a fazer uma análise da pessoa que eu sou e pra onde eu quero ir. Então eu acho que pra fazer coisas novas eu fui ficando cada vez mais corajosa e às vezes eu olho pra isso e eu falo, tipo: "Putz, nunca fiz isso. Então é um desafio". E se eu fizer, entendeu? Tipo, é meio que uma mudança, assim, de ao invés de olhar e falar assim: "Nossa, nunca fiz". E eu acho que eu aprendi muito com o esporte por conta disso, porque eu me coloquei nessa situação de vulnerabilidade mesmo, porque quando eu comecei a praticar esporte, primeiro, eu não tinha um corpo estético, tipo, não era padrão. Eu não era o padrão de uma corredora, eu não tinha as roupas. Gente, eu usava roupa de academia velha da minha mãe, eu não tinha nada, eu não tinha nada. Eram as Eu também. leggings que tinham exato. Eram as leggings que tinham sobrado da minha mãe, que eram largas em mim, que ficavam caindo, e umas blusas, tipo, muito surradas, assim. Eu não tinha tênis, eu não tinha nada. Eu lembro que o meu primeiro conjunto de academia que eu comprei, eu tinha que lavar ele pra usar, porque eu só tinha um. Então eu não podia treinar 2 dias seguidos, sabe, porque eu não ia ter roupa pra isso. Então eu comecei numa situação muito vulnerável, assim, e era muito nítido que, tipo, putz, ela não sabe o que que ela tá fazendo aqui. E querendo ou não, tipo, fui julgada e me senti julgada, mas depois que eu passei por essa fase, eu olhei e falei: "Meu, é isso". Consegui me colocar numa situação de desconforto. E eu acho que às vezes eu não sei se isso vai fugir um pouco, mas eu acho que é importante a gente falar disso, que é importante a gente aprender a lidar com desconforto, sabe? Sim. Porque o desconforto sempre vai existir. Sempre vai ter alguma coisa que não vai ser como a gente queria. E eu acho que, principalmente a sociedade brasileira, assim, evita muito entrar em situações de desconforto. Isso tanto de experimentar algo novo, mas até nas relações, de falar as coisas para as pessoas, de tentar ter uma conversa difícil, de se colocar em situação de vulnerabilidade. Porque às vezes, você se fazer de bonzinho ou você fechar os olhos para determinada situação, é só você não querendo se colocar numa situação de vulnerabilidade para resolver o problema, sabe? Então, eu acho que, tipo, é muito válido a gente começar a fazer esse exercício de se colocar em situações que desafiam. Eu não tô falando pra você ir lá e brigar com alguém, ou enfim, surtar, ou tipo, meu Deus, vou mudar de carreira total, vou vender minha arte na praia. Não, não é isso. Mas às vezes pensar, tipo, o quão confortável eu tô, e será que eu tô realmente confortável? Será que essa zona de conforto que eu acho que eu estou, ela é boa pra mim? Eu não queria outra coisa? Será que compensa eu ficar aqui sem tentar o que eu quero fazer? Acho que isso é um balanço importante que a gente tem que ter na nossa vida, assim. Às vezes a gente não consegue ter noção, mas, assim, se esse episódio servir pra uma pessoa só, pra ela, enfim, tentar alguma coisa nova, eu já fico muito feliz. E isso é meio que eu querendo dar o meu suporte, assim, de tipo, cara, só tenta. Se der errado, tá tudo bem, pelo menos você tentou, sabe? Sim. Eu acho que, não sei, agora já falando sobre essa motivação de, ok, quero fazer uma mudança da minha vida, como sair, enfim, como eu cheguei nesse lugar de, ok, então vamos fazer mudanças na minha vida, eu quero começar uma coisa nova. Eu acho que isso veio muito de um lugar que eu já comentei aqui brevemente nesse episódio, de que eu tenho muita noção de que a vida é limitada, entendeu? Eu tenho muita noção de que, tipo, vai acabar isso daqui algum dia. E eu tenho muito uma sensação de desespero de chegar, enfim, no final da minha vida e pensar, nossa, teve uma coisa que eu queria fazer que eu não fiz, entendeu? Eu tenho muito medo de não viver minhas vontades, então isso me dá vontade de, cara, eu quero viver todas as experiências possíveis, principalmente se é uma coisa que eu quero. E eu acho que o podcast é um ótimo exemplo disso e eu me sinto, assim, muito feliz que enfim, que a gente fez isso, amiga. Tipo, porque por muito tempo isso foi só uma vontade que viveu em mim e eu nunca fiz nada sobre. Gente, chegou uma hora que eu já até tinha aceitado que eu nunca ia fazer algo sobre, entendeu? Que eu tava seguindo um caminho que, enfim, não envolvia ter um podcast, eu tava seguindo um caminho onde eu ia acabar tendo enfim, uma carreira mais tradicional e ia ser isso, meu dia a dia, eu ia me exercitar, enfim, ia ser isso, meu dia a dia. Eu ia me exercitar, eu ia comer, eu ia ter uma vida social, ia ser isso. Só que, gente, eu já comentei aqui, isso tá me remetendo muito ao episódio de Sonhos e Ambições, que eu comentei que eu sempre quis isso, eu sempre cresci vendo YouTube, eu sempre acompanhei muitos podcasts, e sempre foi uma coisa que eu queria
ter, não era uma coisa que eu gostava só de ouvir e só de assistir. Era uma coisa que eu realmente tinha vontade de estar lá participando. E, meu, sei lá, eu tinha um desespero, assim, de, enfim, chegar em algum momento da minha vida e falar, cara, eu não sei porque eu tinha tanto medo de me colocar, assim, nesse lugar de vulnerabilidade, falar assim, gente, estou testando algo novo porque eu quero, e se der errado, deu, entendeu? Eu acho que esse momento de coragem, assim, veio pra mim quando eu virei pra Amanda e falei, nossa, amiga, e se a gente tivesse um podcast, entendeu? Porque eu poderia ter deixado esse medo, assim, me engolir, e se eu nunca ter comentado nada pra ninguém. Óbvio que eu poderia ter virado pra Amanda e ter me falado, nossa, amiga, e se a gente criasse um podcast? E a Amanda, ela poderia ter olhado pra mim e falado, nossa, não, você é maluca. Eu fiquei, com que tempo você vai gravar um podcast, entendeu? Poderia muito, ainda bem que a Amanda topou essa loucura. Mas eu acho que às vezes você só tem que se botar nesse lugar de falar, externalizar as loucuras que você tem na sua cabeça. Porque ela pode viver aí na sua cabeça por muitos anos. Eu finalmente estava num ponto da minha vida onde eu não ligava mais tanto porque as outras pessoas iam pensar. Eu sinto que se eu tivesse começado, sei lá, postar vídeo no YouTube no ensino médio, gente, eu teria me cagado nas calças. Eu nunca teria feito isso antes. Porque eu morria de medo do que as pessoas ao meu redor iam falar. E, gente, a galera do meu ensino médio era tudo, mano, eles iam comentar. Eles não eram pessoas boas. Vamos já. Já falei isso no episódio de adolescência. Eles iam comentar, não era um espaço bom, e eu tinha toda razão em ter medo. Mas cheguei num momento da minha vida que eu não ligava se o pessoal da faculdade comentasse. E tava por isso, entendeu? Eu cheguei num momento que eu falei, gente, se eu não fizer isso agora, eu vou me arrepender, entendeu? Eu vou chegar, vai passar uns anos na minha vida e eu falar por que eu não fiz isso, entendeu? Foi meio esse meu processo de raciocínio. Sim, eu queria comentar, enfim, sobre o podcast. Óbvio, eu acho que a gente acabou se colocando numa situação de vulnerabilidade porque a gente não sabia como começar. A gente ainda tá aprendendo constantemente, enfim, como continuar. Eu acho que, pra mim, assim, uma grande surpresa foi a questão da importância da criação de conteúdo, que é algo que a gente vai aprendendo, enfim, todos os dias. Mas eu acho que o que é muito legal, assim, é também falar que eu e a Ana Lu, a gente já tava num lugar mais maduro também pra tomar essa decisão. Às vezes não é fácil se colocar por conta do momento de vida que a gente tá, sabe? Eu não sei, talvez se fosse no começo da faculdade a gente teria topado fazer um podcast. Ou a gente teria até pensado na ideia de ter e sustentar um negócio, sabe? Eu acho que vem um pouco também da experiência que a gente teve, sabe? A gente já tava trabalhando, a gente tava achando o nosso trabalho uma merda, a perspectiva do futuro de carreira também. E aí a gente pensou, aí quando você sugeriu a ideia do podcast, por mais que não fosse, e assim, isso também é uma outra coisa, tipo, eu e a Ana Lu, a gente faz isso daqui porque a gente gosta. Tipo, se a gente não gostasse, a gente não estaria fazendo, porque a gente não ganha dinheiro ainda com isso. A gente não é paga, Inclusive, gente, tipo. vamos compartilhar o podcast. Exato, Você já avaliou exato. só mais uma coisa? Se Você já inscreve aí no seguiu as nosso nossas canal de páginas? YouTube. Exato. Exato, exato. Tipo, a gente ainda não ganha nada com isso. E assim, por mais que a gente queira isso seja um projeto, se não der certo, a gente também gosta do que a gente fez e a gente tem orgulho do que a gente tem, entendeu? Eu acho que isso também é muito legal. A gente abraçar, às vezes, as coisas que não dão certo, sabe? Mas, putz, pelo menos eu tentei. Ou, por exemplo, o tanto que eu aprendi aqui trocando com a minha amiga. Os temas que a gente falou, assim, o repertório que eu criei, assim, é um exercício que eu acho super legal eu trocar com uma amiga minha sobre temas que a gente não conversa. Tipo, quando eu encontro na Lu, a gente não conversa sobre esses temas que a gente discute aqui no episódio. E aprofundar a relação, aprofundar, enfim, até os meus pensamentos sobre determinados assuntos, estudar sobre eles, assim. Foi tão legal, tipo, ter essa experiência pra eu poder um dia, tipo, chegar e falar pros meus netos, falar assim, não, você sabia que a sua avó um dia teve um podcast? Sabia. Sabia? E sabia que ele tá no YouTube, se você quiser assistir? Tá lá. Aham. E aí, tipo, sei lá, eu poder falar pras pessoas, aí tá conversando com alguma coisa e falar, cara, meu podcast tem um episódio que é exatamente sobre isso, você quer escutar? Tipo, gente, isso é tão legal. Tipo, querendo ou não, a gente tá produzindo uma forma de entretenimento e de arte também, sabe? Tipo, até que ponto é meio que, assim, é uma coisa muito legal. E também não tô querendo falar, tipo, eu e a Ana Lu também a gente tá numa situação muito privilegiada, porque a gente trabalha com outras coisas, a gente não precisa disso pra sobreviver, enfim. Sim. E também não tô falando que, tipo, pessoas que trabalham com arte precisam necessariamente serem apaixonadas e abraçarem, enfim, todas a parte, tipo, faço porque eu amo. Às vezes não, às vezes a gente precisa fazer porque a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, tipo, a gente não tá perdendo nada, sabe? Em tentar. Então, acho que é um pouco isso, assim. Foi uma coisa grande, o podcast, o exemplo. Mas eu acho que é um grande exemplo disso. A gente toma essa decisão no final da faculdade. Amiga, sim. Eu concordo 100% com isso que você falou. E eu acho que, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa, tá escutando esse episódio, você quer muito, você acha que você poderia ser uma estrela do pop. Pode ser que
você acabe não sendo que nem a Angela Álvares e ganhe um Grammy. Tentando, assim, no momento que você tá na vida. Mas pelo menos você tentou, entendeu? Pelo menos você sentou no seu quarto, você escreveu umas musiquinhas, tentou aí, botou o seu esforço, às vezes não vai dar certo, mas pelo menos quando você estiver no seu leito de morte, você vai falar, pelo menos eu tentei, entendeu? Às vezes você tá no seu leito de morte, você pensa, tipo, cara, se eu tivesse tentado, o que teria acontecido, entendeu? Acho que pra mim é muito isso que me pega. Se eu tentasse, pode ser que dê errado, mas também pode ser que dê certo. Enfim, vou citar de novo nossa diva filósofa contemporânea, Pablo Vittar. Gente, melhor se arrepender do que passar vontade. Essa frase pra mim cabe pra qualquer situação. Pra mim, lembra aquele episódio que a gente fez sobre frases motivacionais? Essa é a Sim. minha favorita. Melhor se arrepender do que passar vontade, gente. Em qualquer situação. Vai lá, se arrepende. Você pode deitar na sua cama antes de dormir e repensar aquela situação e pensar, meu Deus, cringe, assim, que vergonha que eu passei. Mas pelo menos você não tá passando vontade. Pelo menos você não tá mais imaginando o que poderia acontecer, a vergonha que você poderia passar. Você tá pensando na vergonha que você passou, entendeu? Mas não é mais uma possibilidade. Eu sinto que viver com a possibilidade de algo dar certo é o suficiente pra movimentar e fazer uma mudança na minha vida. Eu fico muito feliz que o podcast saiu do mundo das ideias e veio pro mundo real. Tipo, isso é uma realização, assim, gigante pra mim. Não, com certeza. E uma coisa que eu queria falar é que às vezes a gente fala, tipo, você nem é profissional e por que que você vai se dedicar tanto pra determinada coisa? Mas, gente, é tão legal se dedicar pra uma coisa que você gosta e que você vê propósitos, pra além do seu trabalho. Sabe, eu acho que, tipo, tirar um pouco do peso, às vezes, tipo, da recompensa financeira. Mas, tipo, recompensa psicológica, emocional que você vai ter fazendo aquilo, sabe? Tipo, acho que é um pouco isso, assim, sei lá, eu sou muito do nicho da corrida, né? Então, tipo, consumo muito conteúdo sobre isso. E aí tem umas pessoas que ficam falando, é porque agora tem vários atletas amadores que estão querendo agir como se fosse profissional. E aí eu olho e falo assim, tá, ok, entendo, porque fica querendo se cobrar muito e tal. Mas, meu, é divertido também brincar de ser atleta profissional, sabe? Por que que eu não posso ir lá e brincar, tipo assim, se eu tenho condição de fazer isso? Tipo, Sim. porra, sei lá, quero aprender mais sobre suplementos, quero fazer um treino diferente, quero testar minha velocidade, sei lá. Isso serve pra várias outras coisas, sabe? Quero tocar um instrumento. Mas você nem é profissional. Por que que você não pode ter o melhor instrumento se você quer tocar, sabe? Qual que é o Sim. problema se você tem condições de fazer isso? Por que que você não pode se dedicar um final de semana inteiro pra um negócio que você não vai ganhar dinheiro? Por que que você não pode gastar um tempo do seu final de semana e das horas entre o seu trabalho pra fazer um podcast que você não está ganhando dinheiro? Porque a gente vê sentido, porque é uma coisa que me dá propósito, porque é algo que eu falo assim, caraca, isso daqui faz sentido, e se der certo, muito bom, mas se não der certo, tudo bem também, porque eu gosto de fazer isso. E é tão legal a gente poder se dedicar pra outra coisa que pra além do nosso trabalho, porque eu não sei vocês, mas pra mim, tipo, o meu trabalho, ele tem um sentido até a página 2, eu tô lá muito por conta do meu salário, entendeu? É por isso que a gente é remunerado pra isso também. Tipo, não se esqueçam, Não se sabe? esqueça. Não se esqueçam que, assim, o trabalho, ele pode ser sua vida, enfim, mas ele, querendo ou não, é o que mantém, paga as suas contas. Então, é muito por isso que você tá lá, não por outro motivo. Então, eu acho que é muito legal a gente ter alguma paixão na nossa vida mesmo, e a gente querer fazer algo e se dedicar pra caramba pra aquilo. E isso é chamado do quê? Hobby, né? Também. E a importância da gente cultivar esses hobbies na nossa vida, sabe? Sei lá, eu quero ter novos hobbies também. E eu acho que pensar coisas diferentes, assim, pra gente fazer com a nossa vida, que para além do trabalho e essa lógica produtiva capitalista, que, querendo ou não, ela mina muito as nossas experiências, sabe? Às vezes você só quer viver, às vezes você quer brincar, às vezes a gente só quer voltar a ser criança e tá naquele lugar de se colocar num personagem diferente daquele que a gente é. E tá tudo bem. E isso é muito bom. Isso é bom pra nossa cabeça, sabe? Tipo, putz, sei lá, eu acho muito, muito legal, assim, as pessoas que vão lá e se arriscam e são obcecadas por determinada coisa, nada a ver, E não tipo, ganham nada de sabe? dinheiro. E não ganham nada com isso e, tipo, sabem muito sobre determinado assunto que não tem nada a ver com o trabalho dela, sabe? Por exemplo, onde eu trabalho, isso é muito engraçado, né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que tá num cargo super alto lá, tipo assim, bem intocável, só que ele é obcecado por plantas. E ele tem um Instagram hitado, tipo, de 200 mil seguidores de plantas. Sim. Dele plantando plantas e ele, tipo, lá cavando e, tipo, colocando, e aí as árvores crescendo e tal. E ele tem um Instagram sobre Que isso. lacre.
E ele, tipo, é obcecado nisso. E é muito engraçado, porque, tipo, ele já é de um cargo super executivo e tal, falando de social, nananã. Só que no Instagram dele, ele tá, tipo, descalço, na varanda da casa dele, tipo, tirando uma planta e colocando num outro vaso. E ele entende muito sobre todas elas, ele dá várias Meu dicas Deus, pras eu vou pessoas que querem seguir, eu preciso começar. muito cuidar melhor das minhas plantas Depois eu passo. Exato. Eu só não vou falar o nome dele aqui, porque pra não pra não expor. expor, mas pra Ana Lu eu vou passar. E aí eu passo as dicas pra vocês, pessoal, relaxa. Exato. Ela copia o conteúdo dele e aí faz a Não, que gente absurdo, crescer pera. também. Não tanto, não tanto. Mas, tipo, e eu achei isso tão legal. Eu falei, cara, é exatamente isso que pra mim é o podcast, sabe? Tipo, eu vou ser, tipo assim, vou ser hit na minha carreira corporativa, mas ao mesmo tempo eu quero ser hit em outra coisa. Tipo, ele tem 200 mil seguidores numa conta de plantas, tipo, dele plantando. Aí tem uns vídeos dele, tipo, num sítio, tipo, X, assim, ele no barro, tipo, com aquelas escavadeiras e, tipo. Gente, isso é tão legal, e você vê que é uma pessoa que é super apaixonada por isso. Ele fala disso pras pessoas de onde ele trabalha. Ele fala, eu trabalho com isso também. Oh, ele tem orgulho. É. Exato! E eu acho que isso é muito legal, sabe? É uma coisa meio, tipo, ele não é o melhor plantador de plantas do mundo, ele não é profissional, ele não ganha dinheiro pra isso. Mas é uma coisa que ele faz, que ele se dedica, que ele vê propósito, sabe? Então, é um pouco do que eu vejo, assim. Eu gostei muito disso, porque às vezes, por exemplo, vamos supor que eu agora, 23 anos, eu não toco violão, nessa hipótese. Eu decido vir pros meus pais e falo, gente, eu quero começar a fazer aula de violão, quero comprar um violão. Eles vão olhar, não, meus pais não vão olhar e falar isso, mas pode ser que pessoas de fora olhem e falem, ah lá, ela tentando virar a Taylor Swift. Não, Luísa, você não vai ser a Taylor Swift. Volta aí pro seu mundo real. Mas, gente, eu não quero. Já pensou que eu não quero ser a Taylor Swift? Já pensou que o sonho da minha vida é poder tocar uma música da Taylor Swift, mas não ser ela, entendeu? Eu acho que vem, Sim. vem muito uma carga de. Eu não sei se é porque as pessoas viram que dá pra monetizar em coisas, em hobbies. Às vezes, sei lá, vou aprender a fazer crochê. Alguém vira pra mim e fala: Nossa, você sabe que você pode vender isso, né? Enfim, você pode começar a ganhar dinheiro com uma coisa que você gosta. Só que isso, sei lá, popularizou tanto essa ideia de vamos ganhar dinheiro com nossos hobbies que eles perdem um pouquinho da mágica. Enfim, é Sim. importante, exato, isso que nem você falou, ter paixões na sua vida que não necessariamente são a sua fonte de renda principal. Você não precisa querer ser a Taylor Swift, mas se você quer ser a Taylor Swift, enfim, tudo bem começar agora também, entendeu? Mas, gente, era o sonho da minha vida. Eu escutava Champagne Problems e era o meu sonho tocar no piano, teclado, o que seja. E hoje em dia eu consigo. Pra mim isso é um absurdo, porque a Ana Lu de Meu Deus, eu quero 2020. escutar, amiga! Que Vem aí. tudo! Da próxima vez que aparecer um piano assim na minha frente, eu toco pra você. Gente, eu juro que era o meu sonho. Eu tinha. Dá pra ver, né, que eu tenho muito essa noção de, tipo, gente, eu não quero estar no meu leito de morte e pensar, eu nunca toquei Champagne Problems, entendeu? Eu tinha muito isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira compra que eu fiz, assim, tudo bem que eu tive que guardar bastante dinheiro, mas a primeira compra que eu fiz foi meu teclado. Que era uma coisa que eu queria muito, eu me planejei pra isso. E veio aí, eu realizei um sonho, assim, gente. Era um sonho. Eu tocar. Pode ser um sonho esdrúxulo, assim, na cabeça de vocês, mas era meu sonho saber tocar Champagne Problems no teclado. E agora eu sei, eu posso morrer em paz, sabendo, ok. Toquei e tá tudo certo, entendeu? Sim, exato. E eu acho que também fazer essa distinção, né? Tipo, você quer fazer uma mudança de carreira, isso é uma coisa. Ou você quer testar algo novo. Tipo, meu, vamos tirar o dinheiro dessa conta, vamos tirar, tipo, a performance dessa conta, Sim. sabe? A gente não precisa ser nota 10 em tudo. E, tipo assim, pode ser que a gente não seja nota 10 no começo, mas a gente busque o 10 depois e tá tudo bem. E vamos brincar de buscar o 10 também, tá tudo certo, sabe? Tipo, eu acho chato de todos os jeitos. Nossa, as pessoas criticam sempre as pessoas. Tipo, esse negócio da corrida me deixa muito brava, porque criticam a pessoa que não pratica e criticam a pessoa que pratica e leva muito a sério. Qual que é o problema? Entendeu? Tipo, tudo tá errado, sabe? Então agora tem regra de como que você quer fazer. Não, cada experiência é individual. Se a pessoa ela quer levar muito a sério o hobby dela, deixa ela. Tá tudo bem. Isso não tem nada a ver com a sua vida. Você não é ninguém. Enfim, Exato. eu dando os meus Não, 2 centavos aqui. eu amei. Isso me lembrou muito de algo que a Laís falou no nosso episódio. A Laís Pinheiro, caso vocês não tenham escutado, ela fez um episódio com a gente chamado. Como é? Esqueci. Há quanto tempo você odeia seu corpo? Exato. Foi bem legal. Se você não escutou, vai lá escutar. Mas ela comentou que ela gosta muito quando o esporte sai desse lugar profissional e vai pro lugar de vida real, entendeu? Você não precisa querer ser profissional sempre. E tudo bem você levar a sério como se você fosse uma pessoa profissional. É. Gente, paixões na vida são muito importantes. Eu acho. Nossa, tô muito apaixonada pelo álbum novo do Hairstyles. E eu vou falar sobre com orgulho, entendeu?
E Sim. se orgulha, assim, de testar coisas novas e das suas paixões e obsessões, enfim. Ai, as pessoas são muito chatas, ai, muito mimimi, ai, gosto do Harry Styles, da Taylor Swift, ai, gente, cada um é cada um, véi, me deixa. Exato, exato. Exato. Deixa as pessoas viverem, sabe. Tem um negócio que eu vi na internet, acho que foi no Instagram, que era tipo assim, quantos anos você tinha quando você descobriu que era mais legal ser a pessoa obcecada do que a pessoa cool. Aham. Que tipo, a pessoa cool é a pessoa que sempre vai criticar, tipo, as paixões dos É. outros. E Nada tipo, tá bom o suficiente sempre pra pessoa cool. ai, nossa, você gosta disso? Tipo, nossa, isso é péssimo. Tipo, nada é legal. A pessoa cool, ela sempre tá criticando. Mas a pessoa que é obcecada, tipo, é a pessoa que realmente tem essa paixão, sabe? Que tem essa vontade de viver, gente. Tipo, que quer ir lá e tal. E como é mais legal você conversar com a pessoa que tem uma paixão do que pessoa cool. Tipo, eu não quero ser a pessoa cool. Eu já passei dessa fase. Não, Eu e quero ser a conversar com a pessoa que do pessoa cool nada. me deixa com ansiedade, entendeu? Ai, meu Deus, a pessoa vai julgar Ela toda está me palavra que sair da minha julgando. boca. Não quero falar com ela. Exato, exato. Tipo, meu, sei lá, a época que eu estava muito obcecada sobre o Everest, eu já falei disso daqui no passado, né? Ano passado eu estava obcecada, eu só consumia conteúdo sobre isso. E, gente, a quantidade de conversa que eu tive com as pessoas sobre isso. Porque, tipo, foi uma obsessão que, meu, eu descobri muitas coisas, eu consumi muito conteúdo sobre isso. Até, tipo, posso compartilhar um dia se vocês Amiga, e quiserem. onde tá essa obsessão hoje em dia? Assim, eu superei um pouco, tipo, a vontade de subir o Everest. Eu acho que isso eu dei Hum. uma superada. Mas eu ainda acho incrível, tipo, pessoas que conquistam esse feito. Tipo, eu não fazia ideia que isso era possível. Eu não fazia ideia do quão difícil era subir o Everest. E pra mim, enfim, foi uma grande revelação. E eu conversei com várias pessoas e eu tive conversas muito interessantes. E eu tava obcecada, tipo, gente, eu só falava sobre isso. Tipo, eu mostrava os vídeos pras pessoas. E foi super legal, tipo. Ai, tudo bem, eu não vou escalar o Everest. Ai, tudo bem, é uma coisa meio, tipo, quem sobe? Só 7.000 pessoas no mundo subiram, tá? Até o topo. E Caraca! várias morreram, tá? De quase 8 bilhões de pessoas, só 7 sete mil. mil pessoas. Entende Passada. a questão, assim? A É um negócio, assim, grandiosidade. Uhum. é bizarro, gente. Tipo, é bizarro, é muito difícil. Tipo, só tem, sei lá, acho que poucos dias do ano que você consegue subir. Mano, tem muitas coisas, depois eu posso compartilhar com vocês se tiverem interesse. Mas assim, só falando que, tipo assim, foi uma obsessão que eu tive. E foi uma obsessão muito grande. E que, tipo, depois eu fiquei obcecada com trilha, com, tipo, visitar novos lugares, escalada. Eu ainda quero voltar pra essa vibe, porque eu acho isso muito legal. E eu vi que, tipo assim, cara, eu consegui encantar muitas pessoas também falando sobre isso, sabe? E, cara, é muito legal. Eu amo conversar com pessoas que estão apaixonadas sobre as coisas delas. Então, é isso. Se você tem uma paixão, não tenha vergonha dela e corra atrás dela da forma que você quiser. Seja levando muito a sério ou seja não levando muito a sério também, que tá tudo bem. Exato. Gente, a mensagem é o título desse episódio. Nunca tá tarde demais. Eu acho. Nossa, eu até ia comentar isso, esqueci, gente. A gente gravou esse episódio sem roteiro. Esqueci de falar uma coisa. Mas também nunca é tarde demais pra você começar a realizar seus objetivos de ano novo, entendeu? A gente tá gravando esse episódio em março. Então, se você ainda não Sim. começou a realizar seus objetivos de 2026, se você acha que você já tá meio atrasado, nunca é tarde demais, nunca é tarde demais pra fazer uma mudança positiva na sua vida. Ok, tem uma cobrança externa, as pessoas botam adjetivos em você, a mãe era sedentária. E ela saiu desse lugar, gente. E esse período de transição não deve ter sido fácil. Eu saí do lugar, pessoa que não sabe tocar nenhum instrumento e aceita que não sabe nada, pra uma pessoa que já toca faz uns anos. Que toca Champagne Problems, tá? Sempre não é qualquer música. Exato. Enfim, espero que esse episódio tenha significado alguma coisa pra vocês, que vocês tenham, enfim, aprendido alguma coisa com ele. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, amiga. Só mais uma coisa. Qual que é a sua música da semana? Eu tô com medo de você pegar a minha. Ih. Ai, mano, eu ia falar uma do Harry, mas Ah, eu ia, ah. eu ia, eu ia. Qual que você ia Nossa, falar? pior que eu ia falar Coming Up Roses. Ah, tá. Tudo bem. Não era essa. Não era essa. Não. No momento Mas é essa a é minha boa. música favorita do álbum. Gente, eu amo. Essa música é muito boa. Essa vai ser a minha música mais escutada do ano, mas não é a música que eu vou falar essa semana. Talvez semana que vem. Essa semana eu tava muito viciada em Titi Me Perguntou, do Bad Bunny. Gente, desculpa, essa é a música, é a melhor música pra você treinar pesado, véi. Cara, Mano, excelente música. excelente, Excelente música. excelente. Quando eu Nossa, tava no amiga, intercâmbio, eu tocava tudo. muito em balada, assim. Eu ia pra muita. Gente, eu ia pra muita balada latina, assim. Eu tinha um grupo de amigos latinos, só que todos eles eram hispanohablantes. Eu era a Era única brasileira. Salsona. É, eles estavam. E eu me sentia muito, tipo, fora do grupo, porque eu não sabia as músicas, entendeu? E essa é uma música que, tipo, eu aprendi nesse Aham. meio, assim. Eu lembro que eu até postei uma story, tipo, gente, não fez nenhuma música, será que eu sou latina mesmo? Mas. Total.
Enfim, eu aprendi, enfim, me conectei mais com essa cultura dos hispanohablantes aqui da América Latina. E essa é uma música que significa muito isso pra mim. E recentemente eu tava escutando muito Bad Bunny, né? Porque tá estouradaço agora. Ele E foi um essa hit. música é muito boa, gente. Escutem. Essa música é muito boa. Tem muitas do Bad Bunny. Se vocês quiserem, um dia eu faço uma playlist só de Bad Bunny. Nossa, Que vamos. eu sou, tipo assim, especialista. Mas eu vou falar então a do Harry, já que eu não vou colocar a da Ana Lu na playlist. Eu vou colocar Taste Back. Essa foi a minha música favorita do álbum. Essa Tipo, é muito boa também. eu acho que, tipo, as minhas favoritas foram Carla's Song, Taste Back e Pop. Nossa, Pop Eu amei é Pop. muito boa também. Tipo, o Amiga, meu top instrumental 3 é tá igualzinho ao maravilhoso. seu. Eu só trocaria Taste Back por Camille Roses. Não, Taste Back não. Entendi. Eu trocaria Carla Song. As minhas top Ah, 3 são tá. Camille Roses, Taste Back e Pop. Total. Enfim, são músicas muito boas. O álbum tá muito bom. Tipo, real me surpreendeu muito. E é isso, gente. Esse foi o episódio. Agora é recados finais, né? Pra gente não se esquecer. Nós somos só mais uma coisa.pod, tanto no Instagram quanto no TikTok. Vocês podem escutar a gente aqui no Spotify, no Apple Podcasts ou no YouTube. Em vídeo no YouTube e no Spotify. Mas se você não quiser ver, tudo bem, galera. É só escutar, tá suave. Sigam a gente, então, no Instagram pra vocês verem os posts relacionados com os episódios. E aí pode ter, tipo, um conteúdo bonitinho, que aí você vai querer postar frases de efeito. Então, é legal pra acompanhar por lá. O TikTok, a gente tem os cortes do episódio. Então, a gente tem, enfim, alguns momentinhos do episódio que podem ser legais pra, às vezes, você querer compartilhar. E também nós temos a nossa comunidade no WhatsApp, que tá aqui com o link na descrição, que é por onde a gente manda os principais comunicados do WhatsApp. Então, se você quiser acompanhar mais de perto o podcast, entre na nossa comunidade, que vai ter as principais notícias. E a gente também tem o nosso formulário de conselhos, porque a gente faz episódios de conselhos a depender do tempo, assim, e da quantidade de conselhos que tem. A gente já tem 2 episódios desse. 3, na verdade, porque dá pra contar aquele de amizades, mais ou menos. E a gente adora, porque a gente adora opinar na vida alheia e fofocar. Então, se você tiver algum conselho que você queira que a gente opine, se você nos acha pessoas razoáveis, né, pra opinar, pode colocar lá alguma situação sua que a gente vai adorar acompanhar. E eu acho que é isso, amiga. Mais alguma É coisa? isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar, dar um like no Sim. YouTube, se inscrever no nosso canal, ou, Exato. enfim, seguir a gente no Spotify. A gente, enfim, quer muito saber de vocês, deixar um comentário. A gente sempre quer ouvir de vocês. Mas é isso, gente. A gente lança episódios toda quinta-feira. Então a gente se vê semana que vem. Até!